E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí. Hoje a gente vai continuar, a matéria sobre hidrocarbonetos, que a gente entrou nas 6 grandes classes, né? A gente começou a falar dos alcanos, né? A gente aprendeu um pouco sobre a nomenclatura, de onde veio, como que a gente faz a nomenclatura da cadeia principal. E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre a ramificação nos alcanos, tá? É bem tranquilinho e logo depois a gente já vai fechar e já ir para alcenos, tá bom? Então, bora lá. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, né, é que depois que a gente escolhe a cadeia principal, né, e enumera ela, tudo que sobra, né, todo o restante vai ser considerado ramificações. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a minha cadeia principal? Eu não sei fazer isso. Calma lá, a gente já vai ver daqui a pouquinho. Antes disso, a gente tem que saber que o sufixo para ramificação em alcanos, ele vai ser sempre il ou ila, tá? Então depende. Os dois vão estar certos. E as ramificações também, elas podem ser chamadas, né, de radicais acil ou radicais alcila. Dito isso, a gente tem aí alguns exemplos de ramificações, né? Então, a gente tem aí primeiro, né, o metil, que é então met, porque eu tenho um carbono só, e o il, porque é o meu sufixo, né? Tem o etil, que são 2 carbonos na minha cadeia, e o meu sufixo il, então etil. Temos também o propil, que vocês também podem ver como N-propil, porque isso vai dizer que 3 carbonos estão ligados diretamente, então tá um seguido do outro. A gente também tem aí, né, isopropil. Iso, ele vai significar igualdade, né, uma bifurcação. Prop, porque são 3 carbonos, né, e il é o sufixo. Você vai ver aí que, tipo, o N-propil e o isopropil, eles têm a mesma quantidade de carbonos, mas como eles têm um arranjo diferente, eles acabam tendo nomes diferentes, porque no N-propil você tem carbonos ligados diretamente, um seguido do outro, e no isopropil você acaba tendo uma bifurcação, você tem mais de uma extremidade. Então, mesmo eles tendo o mesmo número de carbonos, eles acabam tendo nomes diferentes. Temos aí também o N-butil, né? N significa que os meus carbonos estão em sequência. But, porque eu tenho 4 carbonos na minha ramificação. E il, porque é o sufixo, né, para ramificação. Então, N-butil. E aí vocês vão ver que vocês vão ter várias ramificações que têm 4 carbonos, mas com nomes diferentes. Isso porque depende muito de como o carbono está localizado, como ele está feito o arranjo, certo? Então, a gente tem aí também o sec-butil, né? Que ele tem 4 carbonos também, mas dentro da ramificação, ele acaba sendo um carbono secundário. Então, você vê aí o CH2, né? Sendo um carbono secundário, fazendo mais essas ligações. Então, aí a gente diz que ele é um sec-butil, né? A gente tem também o isobutil, certo? Iso porque é igualdade, bifurcação, então a gente vê uma bifurcaçãozinha aqui, ó, entre os carbonos que são iguais, né, CH3 CH3. But porque eu continuo tendo 4 carbonos na minha ramificação e il, meu sufixo, certo? E por último, a gente tem aí o terc-butil, que seriam 3 carbonos aqui nessas bifurcações, but porque são 4 carbonos e il, que é o sufixo, fechou? Passando um pouco dos exemplos aí, a gente tem algumas regrinhas para a gente determinar, né, as nossas ramificações e depois dar nome a elas, certo? Bom, a primeira delas é que você vai ter que determinar qual é a sua cadeia principal, como eu já havia dito, né? E como que você faz isso? Você faz isso de acordo com o número de carbonos que você tem seguidos. Então, quando você vai contar na sua cadeia, né, os carbonos que estão interligados, o que tiver mais carbonos vai ser considerado a sua cadeia principal. E aí todo o resto vai ser considerado ramificações, né, seus radicais. Bom, depois que você acha, né, a sua cadeia principal, você acha as suas ramificações, né? E depois que achou, você vai enumerar a sua cadeia principal.
E você vai fazer isso de acordo com a localização da sua ramificação. Então, o lado que estiver mais perto da ramificação é o lado que você vai começar a contar os seus carbonos. E aí vai enumerar 1, 2, 3, 4, o tanto de carbono que tiver em questão na cadeia. E aí, com a cadeia, né, enumerada, a gente consegue dar nome às ramificações, dar a localização de onde estão essas ramificações e dar nome à nossa cadeia principal também. E essas são as regrinhas. Então, se você segue elas passo a passo, a chance de você errar diminui muito. Porque se você vai fazendo uma de cada vez, no final fica bem mais simples de se resolver. Então aqui eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu vou fazer um outro vídeo que vai ser postado também hoje, que vai ter só exemplos para ficar mais claro na cabeça de vocês. Mas aqui eu vou pôr só um exemplo rapidinho, beleza? Bom, então a gente tem uma cadeia aí bem comprida, né, grande, ela já tá toda resolvida, mas vamos aí passo a passo, regrinha por regrinha, pra gente entender melhor. Certo? Bom, a gente primeiro tem que identificar qual vai ser a nossa cadeia principal, certo? Então, você vai contando, né, carbonos que estão seguidos, né? Então, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for reto aí nessa cadeia, você vai ter 8. Caso você resolvesse contar a partir, né, do 1, 2, 3, né, no carbono 3, e resolvesse ir para baixo, você poderia fazer essa contagem, né? Mas aí você só teria 4 carbonos. E aí, uma cadeia onde tem 4 carbonos e uma cadeia onde eu posso ter 8, né? A minha cadeia principal vai ser a de 8 carbonos, certo? Então, a gente vai considerar, né, essa fileira aí todinha como a nossa cadeia principal. E esse CH3 aí embaixo que sobrou, né, onde está ligado no terceiro carbono, a gente vai considerar como ramificação. Então agora beleza, a gente já sabe qual é a nossa cadeia principal, o que vai ser nossas ramificações, e agora a gente tem que enumerar elas, né? Aí já está enumerado, mas se não tivesse, teríamos que enumerar, certo? E como eu ia fazer isso? Eu ia olhar o lado que está mais perto da minha ramificação. Então, você pode ver, né, da contagem que já tá aí, né, certinha, 1, 2. No terceiro carbono, eu já tenho a minha ramificação. Se eu fizesse a contagem do outro lado, a minha ramificação ficaria muito distante do início da minha cadeia. Porque seria 1, 2, 3, 4, 5. Estaria no carbono 6 a minha ramificação. Então, para mim, eu preciso começar do outro lado, assim como está. Então, minha ramificação fica no meu terceiro carbono. E agora, né, que eu já tenho a minha cadeia principal, onde está minha ramificação, já enumerei a minha cadeia, eu posso dar nome, né, aplicar a nomenclatura. Então, a gente começa colocando a localização de onde está a nossa ramificação, a gente depois dá o nome à nossa ramificação e, por último, a gente coloca o nome da nossa cadeia. Então, a gente coloca o 3 na frente, porque é no carbono 3 que está localizada a nossa ramificação. Aí, a gente coloca o nome da ramificação. A gente começa ele, né, com met, porque eu só tenho um carbono, né, na minha ramificação. E il, porque é o sufixo para ramificação. Então, 3-metil, certo? E aí, a gente vai para a nossa cadeia, dando nome à nossa cadeia, né? Então, a gente tem 8 carbonos na nossa cadeia principal. Então, a gente começa ela, né, colocando o oct, né, o prefixo. O início da palavrinha vai ser oct. An, porque ele é um alcano. E o, porque eu tô tratando de um hidrocarboneto. Então, vai ficar 3-metil-octano. Fechou? Bom, esse foi só um exemplo. Eu vou dar outros exemplos no outro vídeo, com eu explicando melhor na lousinha. Esse foi mais para exemplificar tudo que eu falei aqui, né? E é isso. Obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? É nóis. Falou.